Com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Amém? Vem cá, vamos continuar nessa série relativamente nova, falando sobre estar na direção certa. Se você é novo, ainda não ouviu nenhuma desses 2 domingos, vai pegando comigo, porque esse é um assunto super importante. É o desejo de Deus que eu e você andemos na direção certa, nós possamos cumprir o propósito que Ele tem para a nossa vida. Você que está nos assistindo aí, abra lá no Salmo 32, verso 8, tem sido os nossos textos base. Salmo 32, verso 8. A Bíblia declara que Deus vai me instruir, me ensinar no caminho que eu e você devemos seguir, ok? Então não é uma jornada assim, eu escolho e vou e sigo pelo meu caminho. Não, assim nós vivíamos. Assim nós vivíamos, sempre acertando a parede. E sobre as minhas vistas, Elinho, nessa caminhada, eu vou te dar conselho, cara. Graças a Deus. Isaías 48, verso 17, também semelhante, diz lá, assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o seu Redentor. Elinho, eu sou o Senhor que te ensino o que é útil e te guia pelo caminho que você deve andar. Alguém que já está convencido disso, que Deus tem um caminho para nós? Ok? Então a nossa parte é descobrir e caminhar com Deus, tá certo? Eu dei um exemplo há um tempo atrás aqui, já aproveitava, vem cá Paulo, você que está de pé, aproveitando logo. Um tempo atrás fiz isso com o Rafa, é a maior verdade, né? Escuta, essa caminhada nossa com Deus, se você não sabe, lá em Gênesis capítulo 5, quando fala que Enoque andava com Deus, no original, o entendimento disso é que ele andava de mãos dadas com Deus. Mas às vezes, isso é o que acontece na prática. Você vê como é que as coisas acontecem na nossa vida? Por vários motivos, parece que a gente quer ser o líder desse negócio. E que a gente quer empurrar Deus para onde a gente quer e fica pedindo, eu vou para cá, e fico arrastando Deus e pedindo Ele para me abençoar. Vem, me abençoa aí, Jesus, me abençoa aí, Jesus, me abençoa aí e tal. E a gente vai fazendo esse tipo de comportamento, quando na verdade, eu estou achando que eu estou andando com Deus, mas na verdade eu não estou andando. Por quê? Para caminhar com Deus de mão dadas, significa que Ele me lidera. E eu, na sensibilidade, reconheço o caminho que Ele quer me levar, eu vou caminhando com Ele. Vira para a esquerda, eu vou com Ele, que eu vou caminhando com Ele. Estou só sacando que Ele está me direcionando. Mas quem manda é Ele. Eu fico no banco do carona. Ele vem para cá, dá mais uma voltinha. Ele para, eu paro também. Alguém pegou? Pois é, mas essa sensibilidade é isso aí, nós andarmos na direção certa. Eu não tenho isso dentro de mim. Não há no ser humano, no seu homem natural, no homem natural, gente, essa bola de cristal para saber que é aqui que vai dar certo. Não existe isso. Tem uns caras aí que enganam, aí pegam uma bola, estou vendo nada. Está vendo o quê? A Deus compete, Ele sabe, ele já sabe o início e o final, aleluia. Então, gente, essa sensibilidade é importante demais. Jeremias 10, 23, diz lá, eu sei ao Senhor que não cabe ao homem determinar o seu caminho. Mas aquele que caminha também, ele não pode dirigir os seus passos. Deixa eu te dizer algo que às vezes as pessoas me perguntam, pastor, essa jornada aí de direção de Deus, jornada da fé, é um caminho fácil? Não. Mas é a única possibilidade. E isso está ligado à própria natureza nossa. O justo viverá pelo exercício da sua fé. Tem outra possibilidade? Não, agora escreve essa frase. Na escola bíblica a gente ensina isso. O exercício da fé, escreve, não faz as coisas serem fáceis, mas faz as coisas serem possíveis. E Deus declara o seguinte, não haverá impossível em todas as suas promessas. Mas isso não cai no meu colo, isso não acontece do nada, isso é o resultado de um exercício de fé. Então não tem situação que você vai ficar parado, ou que vai ficar preso, porque não haverá impossíveis em todas as suas promessas, de liberdade, daquilo que você vai ouvir também quinta-feira aqui, mas é um exercício da nossa fé. Não faz as coisas serem fáceis, vírgula, mas faz as coisas serem possíveis. Diga aleluia. Pastor, eu pensei que esse negócio de exercício de fé é uma moleza. Não tem esse negócio de sentar no pudim. Você vai ter que aprender a viver todos os dias, é um aprendizado. Gente, o apóstolo Paulo disse assim, aprendi
meu Deus, a viver contente em toda e qualquer situação. Se ele aprendeu, nós também aprendemos. Então isso aqui está claro, que isso não é automático na vida do homem. Isso não cai assim, no dia seguinte ele se torna uma outra pessoa. Esse negócio de um exercício de fé é a maior moleza que tem. Não é assim, mas é uma escolha minha e sua. E a própria palavra declara que não há outra maneira de viver. O justo viverá por um exercício contínuo da minha crença, que eu tenho depositado em Deus. Hoje, amanhã e depois. É complicado porque nós vivemos num mundo de oposição, de situações ao nosso redor, que só dizem o contrário da palavra. De liberto você não tem nada, Elinho. Olha o que está acontecendo na sua vida. Ele quer confundir a minha vida, a sua. Falando uma opção de coisa. Como é que você pode dizer que você é livre? Como é que você pode dizer que você é rico, que você tem dinheiro? Eu estou vendo a sua carteira, rapaz. Não tem R$1. Olha lá, eu estou vendo a dívida, eu estou vendo tudo isso e tal. Esse é o mundo lá de fora. E aquilo que Deus tem a dizer a meu respeito e a seu respeito, vale ou não vale? Pois é. O que o meu corpo tem declarado, ou o diagnóstico que foi me dado? É esse aí que eu vou receber, com ele eu vou ficar, vou abraçar e vou até o final? É claro que não, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Isso aqui não é uma palavra minha, é a dele, e a dele não muda, aleluia. Ah, pastor, mas aí a gente vai fazer o bom combate da fé. É exatamente o bom combate, garoto. Eu vou agarrar essa palavra e vou com ela. Eu não quero saber. Jesus diz, tudo passa, mas as minhas palavras não passam. É uma questão de convencimento, gente. Alguém está pegando isso aí? Dessa maneira nós vamos andar sempre na direção certa. E por último, Romanos 8, verso 14. Aqueles que são dirigidos pelo Espírito de Deus, e Deus nos dirige pelo Espírito através da sua palavra, são filhos de Deus. Não há outra possibilidade. Eu venho falando isso com vocês e muitas coisas nós começamos a falar. A primeira delas é essa, da ligação do nosso pensamento com a direção da nossa vida. Então, pelo menos isso aí, no início dessa série, põe no teu coração. Da maneira como eu e você pensamos, assim está determinada a direção da nossa vida. Porque as pessoas não sabem o que acontece com elas, elas olham, não conseguem observar os frutos, várias coisas não dão certas e tal, e meu Deus, o que está acontecendo? Não está acontecendo nada, simplesmente eu estou tomando uma direção do pensamento que já está instalado. Então, se eu quero mudar coisas na minha vida, escuta isso que eu quero te falar, gente, tem muita coisa preciosa, hein? Para eu te falar, põe para dentro. Se eu quero mudar coisas na minha vida, mude primeiro a sua maneira de pensar. Agora, essa é a maior infelicidade. O mundo jaz no maligno, enterrado. Não tem como pensar diferente. É esse pacote que o inferno põe e as pessoas recebem e a vida não dá certo. Por isso o mundo é essa desgraça, nesse contexto. Só que eu e você agora nós temos como escolher. Porque agora nós nascemos da verdade. Aleluia. Então, esse é o ponto. Qual o segredo, então, de eu ir para a direção certa? Eu falei para vocês, pensar certo. Pensar certo não é algo que eu tenho, é meu. Ah, eu acho, eu penso. Não, eu acho, eu penso nada. O que Deus tem a dizer? Aprenda isso. E você começar a ver que a sua vida vai decolar. Você vai começar a ver resultados de Deus. O que Deus tem a dizer? Pensar certo é o que Deus tem a dizer. Escreve aí do lado. Pensar certo é o que Deus tem a dizer. E eu falei isso para vocês que verdadeiramente uma pessoa muda o rumo da sua vida. Duas coisas precisam acontecer. Primeira delas, eu preciso nascer de novo. É a nova criatura. Eu comentei aqui para vocês, não tem como colocar um vinho novo, uma mentalidade nova em odres velhos. Entende? Não combinam. Da mesma maneira, é impressionante, mas isso é a maior verdade. Não tem como uma velha criatura receber a mentalidade do reino. Alguém lembra que eu falei de Nicodemos? Que Jesus falou para ele, cara, não tem como você ver que existe o reino de Deus. E não tem como você entrar no reino. Bora, se eu não vejo, não entro, o que eu tenho? Eu tenho um engano, governando a minha vida de maneira contínua. E eu vivo debaixo daquele engano,
ano após ano, acreditando que aquilo que eu penso é a maior verdade. Escuta, hein? Eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu acho, que eu penso, é isso aí e tal, e na verdade eu sou livre, eu sou escravo e não sei, porque nunca a verdade chegou para mostrar que nós éramos escravos. Sabe, Isaías capítulo 9, falando sobre Jesus, diz lá, o mundo que andava em trevas, o povo que andava em trevas viu grande luz, percebeu, peraí, é isso aí, eu não sabia que existia. Lembra que eu falei com vocês aqui que o mundo jaz? Está enterrado no maligno. Esse sistema, esse mundo que eu disse para vocês, do sistema de pensar, dessa mentalidade que é destrutiva e leva as pessoas a serem completamente aniquiladas. E no final dessa história, quando fecha o olhinho, ainda desce o elevador. Agora você vê? Por isso que a nossa missão, gente, como igreja, e aquilo que nós fazemos, levando a mensagem à distância, ou fazendo tudo isso como ministério, é a coisa mais importante sobre a face da terra. O mundo está na cegueira, está na escuridão, nas trevas, na ignorância sobre a verdade. Então como é que a pessoa vai mudar a sua vida? Não tem como mudar. Como é que vai mudar o rumo da sua vida? Não tem como mudar. Verdadeiramente o rumo da pessoa muda quando ela primeiro se torna nova criatura. E aí eu vim falando algumas coisas que não era nascer de novo, não é tão somente estar na igreja, eu comentei sobre isso. Eu disse lá que mudanças verdadeiras, elas são de dentro para fora. Daí Jesus está dizendo que o problema do homem não é o que entra pela boca. Mateus capítulo 15, vai ler. Ele diz que o problema do homem é aquilo que sai de dentro dele, que é do interior do homem. E agora escuta isso que eu quero te falar. Muitas vezes, quando é referido à palavra interior do homem, principalmente no Velho Testamento, essa palavra interior do homem, que está falando o homem em si, o seu espírito, tem tudo a ver com a sua mentalidade, o seu pensamento. Escuta isso aqui para mim, deixa eu te falar. O teu pensamento é você. Só a palavra de Deus para botar isso aí e separar. Mas o que eu penso sou eu. Porque a minha mentalidade, ela está misturada comigo mesmo. Agora, o que é melhor ainda, ouve essa. Há um tempo atrás eu fiz uma série aqui, A Caminho do Céu. Quem está a caminho do céu aí? Aleluia. Graças a Deus. Está com ticket? Carimbado? Legal. E aí Jesus, ele mostra em Lucas capítulo 16, uma história que ele conta de um cara que era rico e um cara que era pobre, que ficava na casa do rico lá só para se alimentar das migalhas, chamado Lázaro. O que é mais legal é que essa é a única passagem onde Jesus ele dá uma palavrinha sobre o outro contexto de, passar daqui. Não, pastor, passar daqui, tudo se evapora. O cara é exterminado, ele fica num sono profundo, Cara, isso tudo é ideia do homem. Eu quero te falar que no momento em que a gente sai daqui, o corpo está lá, o corpo estendido no chão, imediatamente, automaticamente, você se vê olhando para ele. Se vê, olhando, pensando, sentindo, memória, entendimento, igualzinho. Pastor, como é que o senhor pode dar essa declaração aí? Eu estou dando essa declaração com base em Lucas 16, que quando os dois morrem, o rico, por exemplo, no inferno, estava lá desesperado, sentindo tudo, até calor, pediu um pouquinho de água para refrescar a língua. Vai ouvindo. E diz lá assim: mas Abraão, olha só, eu tenho meus irmãos, lembrou dos irmãos, tem lembrança, tem memória, hein? Mas eu tenho 5 irmãos lá, por favor, manda alguém lá, mandar uma palavra para eles, para ver se eles saem de pegar esse elevador e descer. E aí Abraão dá uma declaração, eles têm os profetas, que eles ouçam, quem está aqui em cima vivo, diga aleluia. O cara, ele era a mesma pessoa. Isso é só para te dizer que a gente, pessoa, espírito, ser espiritual, é um ser pensante. Escreve isso aí. Um ser espiritual é um ser pensante. Sabe, olha que coisa interessante. Aleluia. Gênesis capítulo 2, quando fala sobre a criação do homem, que o homem criou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas fôlego de vida,
Essa palavra no original é o seguinte: Deus soprou, não foi ar, igual câmera de pneu, tá certo? Não, estava lá o boneco estendido no chão. Deus soprou Ele mesmo, espírito de vida no ser humano, aleluia, criou o nosso espírito com Ele. Daí você entender que Jesus recuperou isso em 1 Coríntios 6,17, que aquele que se une ao Senhor se torna um com Ele. Voltamos ao padrão da origem, que alguém diga aleluia nessa manhã. É isso aí. Só que depois então assim, o homem passou a ser alma vivente. Eu não sei se está escrito isso na tua Bíblia, em outras variações estão escrito. Ser vivente, alma vivente, psique, uma mentalidade. Você sabe que os judeus, quando estudam isso aí, eles declaram uma outra visão que eles têm, que na verdade o homem se torna um outro ser pensante. Falante, um outro ser falante, perdão, me corrigiu. Um outro ser falante, escreve isso, um outro ser falante. Mas espera aí, você fala por quê? Porque você tem um pensamento. A ligação de pensamento e fala é total. Por que eu falo? Porque eu tenho um pensamento. Aqui, Deus fala, porque Ele é esse pensamento. Minhas palavras. Olha como Ele declara em Isaías 55, depois a gente vai ver, olha, os meus pensamentos são mais altos que o vosso pensamento. Pastor, estou entendendo. Quer dizer que então quando começa a mudar o meu interior, a minha mentalidade, o meu pensamento, a minha vida começa a mudar? É exatamente isso. Qualquer mudança do lado de fora não me leva a nada. Se eu não mudar a minha mentalidade, não vou a lugar nenhum. Quem está pegando isso aí? Veja só que coisa maravilhosa. Você sabia disso? A hora que esse corpo seu tombar, meu irmão, você sai na mesma mentalidade do que está. E está pensando que não vai frequentar a escolinha lá em cima? Vamos para a escola. Todos nós aqui vamos estar na escola. Alguns em algum nível, pastor Paulo está na faculdade, eu estou no primário, mas a gente se encontra no recreio. Legal, gente? Come um lanchinho e tal, e depois o anjo toca aquela sirene para dentro, para a sala de aula, atenção, ali, primário, atenção, faculdade aqui e tal. Vai pensar que você vai parar de crescer? Por que razão Deus quer que nós chegamos à plenitude do conhecimento dEle? Bem, nós começamos aqui. Não, pastor, aqui eu fico tranquilo, quando eu chegar, então eu aprendo lá em cima. A gente começa aqui. Quando você sair do corpo, você sairá exatamente com a mentalidade e o conhecimento que você tem. Não pense que quando você sair do corpo, você vai conhecer a Bíblia de cor, você vai sair exatamente como você está. Muito legal, hein? Por causa da mentalidade, do pensamento. Essa palavra no original, lá do hebraico, é leb. Por exemplo, deixa eu te mostrar isso aqui. É Provérbios 20. Escuta isso aí, vamos lá. Provérbios 20, verso 27. O espírito do homem, que é ele mesmo, é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Essa palavra espírito, no original, é leb, que também pode ser traduzido como entendimento, como pensamento, mente. Diga, eu sou um ser pensante. Por isso eu sou um ser falante. Uhul! É isso aí. Então, se eu quero mudar o rumo da minha vida, eu tenho que mudar o meu pensamento a respeito. Primeiro, vamos continuar. Isso aqui é só para te dar um exemplo, porque existem outros exemplos sobre isso aí. Pensar certo, então, não vem do nada. E eu falei para você que pensar certo não está atrelado ao que eu acho, o que eu penso, porque eu aprendi tantas coisas e cheguei a essa conclusão. Se o que eu aprendi não é a verdade, isso aí não considera. Gente, só tem uma coisa, eu já falei isso para vocês, ou morte ou vida, ou certo ou errado, ou luz ou trevas. Então é o pensamento de Deus, ganhando espaço dentro de mim e de você, faz com que eu e você pensemos como Ele pensa. Paulo declara assim, eu tenho
o que eu acho, o que eu penso. Não, eu tenho e você também tem a mente de... A obra, a mentalidade dessa obra, quem ele é. E aí eu falei para vocês, e aqui a gente continua, e a segunda coisa para mudar o rumo da vida de uma pessoa é essa aí, ó. Eu preciso ajustar a minha mente ao padrão da nova criatura. Vá comigo em Efésios, capítulo 2. Glória a Deus. Vou te mostrar uma outra passagem também muito legal. Efésios 2. Vamos renovar o nosso pensamento, gente, porque é tudo que nós precisamos. Efésios capítulo 2, no verso 1, está escrito assim: e ele vos deu vida, a mim e a você, e nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e não sabíamos, né? Não havia uma consciência sobre isso. Mas nós ouvimos a obra de Jesus da cruz do Calvário e foi gerado o quê? Fé. E eu criei. Então quando você creu e eu também, foi me dado vida. Aleluia! Pronto, agora, queridos, é um despertar de uma cortina de dizer, meu Deus, que ignorância eu vivi. Olha, eu já vi pessoas me dando, por exemplo, exemplos, tipo assim, um rapaz uma vez, anos atrás, veio conversar comigo, do quanto ele era prejudicial na maneira dele viver para com a sua família, entende? Em termos de desrespeito, de desvalor, sem consideração nenhuma e tal. E o dia que ele recebeu Jesus, ele ouviu a obra de Jesus, a luz entrou na vida dele, entrou no coração dele, a vida entrou. E sabe, um pouquinho mais à frente ele começou a compreender que todo aquele sistema de viver era tudo errado. Ele não tinha consciência de que aquela maneira de viver, desvalorizando, prejudicando a família, ou a esposa, ele achava que aquilo era certo, como todo mundo vive. Ele começou a perceber que tudo aquilo ali era um engano. Por quê? Porque vida entrou no coração dele. Quem está entendendo isso aí? De repente esse é um exemplo teu, o meu, a gente começa a perceber. Peraí, essa mentalidade que eu tinha sobre isso aqui, isso aí é estranho, hein? Porque a vida agora tomou espaço. Então, eu preciso ajustar a minha mente ao padrão da nova criatura. Vamos voltar a ler lá. Então, nos quais, verso 2, quem está dormindo, diga aleluia! Opa! Sempre tem uma pessoa sincera no nosso meio. Isso é maravilhoso, sinceridade, é isso aí. É verdadeiro. Estou dormindo, pastor, que eu fui dormir tarde. Estou dormindo. Então, para os que não dormem, vamos lá, vamos continuar. Pastor, só está falando demais. Cara, toma para dentro. Nos quais eu e você andamos outrora. Eu e você. De que maneira? Segundo o curso desse mundo, eu já te falei, o mundo jaz está enterrado no padrão maligno de pensar. É exatamente isso. O que é que gera? Morte, destruição, prejuízo. É o que nós vemos. Pode fazer conferência em cima de conferência para melhorar isso, aquilo outro, e vamos ter paz, nunca vai ter. Porque o mal está instalado dentro do ser humano. É a sua mentalidade. Então, aí diz, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Olha só, hein, gente. Segundo o príncipe da potestade do ar. Eu pulei isso aí, mas é importante. Quer dizer que então todo mundo vivia, eu e você vivíamos, achando que a gente era dono da nossa vida e ainda achava certo. Mas nós éramos o quê? Escravos de uma mentalidade. Éramos escravos, não somos mais. Que alguém diga aleluia. Você não precisa mais ser escravo da velha mentalidade. Então vamos lá. Entre os quais também todos nós andamos outrora. De que maneira? Seguindo a inclinação da nossa carne. Seguindo a vontade da carne e dos, pensamentos. E eu sempre estou dizendo isso para vocês, isso faz parte de nós andarmos na direção certa. Se o que eu penso não está em linha com a palavra, desconsidera, porque mais cedo ou mais tarde vai me levar para o lugar errado. Eu vou repetir, se o que eu penso não está em linha com a palavra, mais cedo ou mais tarde vai me levar para o lugar errado, vai me levar. Tem que desconsiderar. Daí a humildade para nós recebermos e nos submetermos à palavra, que alguém diga glória. Isso aí é fundamental. Então está escrito que eu andava assim, e éramos por natureza filhos da ira. Éramos por natureza. Não tínhamos verdades nem vida,
Nossa mentalidade era essa, assim como os demais. Mas Deus, aleluia, hein? Sendo rico em misericórdia, por causa, grifa essa parte, do grande amor. Para você que assistiu esse programa, eu quero te fazer um convite especial. Você receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Basta apenas que você abra o teu coração e, em sinceridade, você creia na obra dele, da cruz do Calvário. É simples. Vamos orar comigo? Eu tenho certeza que nessa oração, fazendo de coração, com sinceridade, você se tornará uma nova criatura em Cristo Jesus. Ore comigo e declare assim: Senhor Jesus, eu creio na tua obra da cruz do Calvário. Eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu confesso o teu nome como libertador da minha vida. Vem com teu Espírito Santo fazer morada em mim. E eu me torno agora um verdadeiro filho de Deus, porque creio na tua obra da cruz do Calvário. Amém. Você se tornou uma nova criatura? É muito importante que você agora dê sequência à sua vida, ouvindo mensagens, lendo a sua palavra, a palavra de Deus, a Bíblia. Portanto, é uma oportunidade para que você entre também no site do Exerça Sua Fé, porque no site do Exerça Sua Fé você encontrará mensagens que edificam a tua vida, que te ensinam os princípios do reino de Deus, para que você possa viver uma vida mais do que vitoriosa sobre a face da terra. Lembre-se, participe da revolução do Evangelho Libertador. Exerça sua fé. Obrigada por assistir o programa Exerça Sua Fé. A série completa está disponível em nosso site ou, se preferir, compre já o kit completo em CD ou DVD através do 0 Operadora 21 3251 3242 ou pelo site www.exerçasuafé.com.br. A palavra de Deus tem sido anunciada e milhares de vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo através deste programa. Agradecemos a você que, junto conosco, torna possível o ídolo de Jesus, seja através da oração ou generosidade, ajudando milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na palavra de Deus. Se você deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou através do site www.exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador.